Graça e paz, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para começar o estudo bíblico. E nesta manhã iremos adorar o Senhor com esta canção, Alfa e Ômega, princípio e fim. Deus abençoe vocês, sejam todos bem-vindos. E vamos nos alegrar nesta manhã. Manhã de graça, de misericórdia, de amor e de perdão. Deus nos abençoe. Vamos adorar o Senhor com esta canção. Bendito seja o nome do Senhor. Não há outro como o nosso Deus. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com esta canção. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Deus vos abençoe. Vamos adorar o nosso Deus com esta canção, Alfa e Ômega. Não há outro como o nosso Deus. Sejam todos bem-vindos. Declare nesta manhã que Jesus é o começo e o fim de todas as coisas. Ele é tudo para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aproveitar esse primeiro momento, adorando ao Senhor com esta canção. Hoje estaremos estudando como uma série de estudos sobre o Apocalipse com o pastor missionário John. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vamos declarar que Jesus é o Alfa e o Ômega. Nesta manhã, declare. Bom dia, Michele. Bom dia, Cecílio. Bom dia, Cláudia. Bom dia, pastor John. Bom dia a todos que estão aqui. Bom dia, irmão Rony. Deus abençoe vocês. Declare. Tudo para mim. Jesus é tudo para nós. Glória a Deus. Bom dia, Michele. A paz do Senhor. Cláudia, bom dia. Jesus é tudo para nós. Bom dia, querido. Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor.
Bom dia, Bárbara. Bom dia a todos. Bom dia, irmã Fátima. Bom dia, Adriana. Simone, bom dia. Família Matos, bom dia. A paz a todos, bom dia. Vamos adorar o Senhor nesta manhã com esta canção, Alfa e Ômega, princípio e o fim. Ele é o início de todas as coisas e o fim de todas as coisas. Vamos adorar o Senhor por tudo isso e muito mais. Declare nesta manhã o Alfa, o Ômega, o início e o fim. Glória a Deus. Só o Senhor é Jesus, nosso Salvador. Glória a Deus. A letra desta canção é linda. É linda esta canção. Graças a Deus pela oportunidade que estamos tendo de saber que acima de todas as coisas está o nosso Deus. E é importante adorar o nome do Senhor. Eu vou convidar logo agora, para a gente ter bastante tempo com o pastor John. Vou chamá-lo aqui. Pastor John vai estar chegando agora e nós vamos começar um estudo bíblico. Bom dia, pastor John. A paz do Senhor. Dia. Bom dia, bom dia. Amém. O senhor fica à vontade, que sempre a primeira parte a gente põe um louvor, aí depois começa a palavra. Amém? Fica à vontade. Primeiro tem o louvor. Yes. Ok. Depois você me avisa quando eu vou Mas já passar a mensagem. Já pode começar, já teve o louvor. Já teve o louvor? Sim. Ah, ok. Então seja louvado o Senhor. Eu não sei porque eu não estava ouvindo o louvor, mas agora estou ouvindo você. Amém. E eu quero saudar todos em nome de Jesus. Amém. Nesse dia tem um pouco de chuva aqui fora, mas eu acho que isso é bom, até a gente agradeça para isso, de não viver num deserto, mas num lugar onde tem bastante água. Amém. Então, saudações para todos e vamos hoje fazer um estudo sobre uma outra igreja no livro de Apocalipse, que é o livro de Revelações. E com certeza Deus vai abrir os teus ouvidos para receber mais revelações hoje sobre a vontade dele para nossas vidas, a vida de cada um de nós. Então, eu gostaria de ler, eu só vou ler uma passagem aqui, a carta à igreja de Esmirna. Vocês podem abrir seus livros, Apocalipse, capítulo 2, começando ao segundo versículo 8, que diz assim: Ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras. É tribulação, é pobreza, mas tu és rico.
é a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das que has de padecer. Eis que o diabo lançará de vós na prisão, para que sejais tentados. Tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Senhor, abre nossos ouvidos, Senhor, revela para nós tua vontade para cada um de nós, Senhor. Nós sabemos que a entrada da tua palavra traz luz para os humildes, os simples de coração, e com que traz hoje essa luz que só pode vir de ti e que vem através da tua palavra, que é reforçada pelo teu Espírito Santo, que vive, que está em nós, Senhor. E até a gente tomar essa oportunidade de derramar sobre nós mais do teu Espírito hoje. E eu estou orando isso em nome de Jesus para todos nós. Amém. É interessante de ver como sempre as cartas para as igrejas, as 7 igrejas, cada uma se refere a uma descrição do Senhor que foi dada no primeiro capítulo, onde João observa. No primeiro capítulo, ele diz o que ele observou quanto a visão dele começou na ilha de Patmos. Ele descreve, e o Senhor retoma algumas partes do que foi revelado para João, do que João viu. O próprio Jesus coloca isso dentro do texto de cada, um pouquinho disso no texto de cada igreja. Aqui, o Senhor Jesus se refere a 2, 3 passagens, aliás, do capítulo 1. No capítulo 1, versículo 8, está escrito: eu sou o alfa e o ômega, o príncipe e a fim. Não recebeu isso quando ele viu essa visão. Depois, no versículo 17, o João relata que ele ouviu: eu sou o primeiro e o último. E no versículo 18 do capítulo 1, de novo: e o que vive foi morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre. Nós que estamos em Cristo, participamos disso. Você acredita que você já é vivo para sempre? Porque se a gente faz parte do corpo de Cristo, já pertencemos a um sistema muito mais firme, eterno, verdadeiro, espiritual, mas também físico aqui. Nós já recebemos essa vida que só vem do nosso Senhor. Então, Jesus se refere a tudo isso e ele vai dar algumas dicas muito importantes. A gente vai voltar para isso. Primeiro, eu gostaria de falar um pouco sobre Esmirna. O que é essa cidade? Por que ela foi tão importante o suficiente para figurar na Bíblia? E a igreja, a importância dessa igreja. Então, Esmirna, hoje se chama Izmir. É uma grande cidade, eu acho que ela tem quase 3 milhões de habitantes hoje. Na época, ela só tinha 150, 200 mil. Já era, na época, uma grande cidade. Ela foi fundada, imagina isso, 3.000 anos antes de Cristo. Hoje ela tem 5.000 anos. Que coisa incrível! É uma cidade das mais antigas, que hoje continua a existir. É uma muito bonita, ela tem uma baía espetacular, é uma
cidade muito cosmopolita. É interessante que é a única que continua, que prosperou até hoje. As outras 6 igrejas que aparecem no livro, as cartas, no capítulo 2 e 3, 7 igrejas, a Izmir é a única que hoje ainda existe, que prospera, que cresceu. As outras são quase todas reduzidas ao estado de pequenos vilarejos. Você pode visitar, mas tem muita pouca coisa. Ainda tem ruínas, é um lugar interessante de turismo, mas Izmir continua. E até hoje ela tem uma população, uma parte da população importante é cristã. Ainda tem um episcopado da Igreja Católica Romana, tem o episcopado da Igreja Ortodoxa. A gente vê como a igreja sobreviveu todas as coisas terríveis que aconteceram nessa parte do mundo. Para explicar um pouco para vocês, eu vou mostrar uma mapa. Dá para ver? Dá sim. Estamos vendo. Estamos vendo. Então, aqui, você pode ver que a Patmos está aqui. Patmos está aqui. Você vê? Um pouco mais para trás. Colocar a folha um pouco mais para trás. Dá para ver? Agora sim. Patmos, Éfeso, Esmirna. Tudo isso é a Turquia de hoje. Aqui bem no sul é a Palestina. Aqui desse lado é a Grécia. Não se vê nessa carta, eu vou mostrar para localizar tudo isso. Tem uma outra carta que eu não tenho hoje, eu vou mostrar na próxima vez. Mas é só para dizer que é bem pertinho. Patmos é a mais ou menos 100 quilômetros a voo de ave, diretamente, um pouco menos de 100 quilômetros de Éfeso. E Éfeso é mais ou menos também a mesma distância para Esmirna. Então, são tudo curtas distâncias, até menos que a distância entre aqui Rio e Petrópolis. Mas já para dar, que é mais ou menos a voo de ave, é mais ou menos, eu acho, 60 quilômetros, então é um pouco mais. Esta cidade até, o que aconteceu? Porque essa parte do mundo, essa Turquia, que era cristã, começou a ser conquistada pelos muçulmanos. Lá bem no norte tem hoje tinha a cidade de Constantinopla. Hoje se chama Istambul. Tudo isso foi conquistado pelo Islã. E essa parte, por exemplo, Izmir, o Islã chegou lá mais ou menos 1350 da nossa era. 100 anos mais tarde, chegou até o que hoje é Istambul, mais no norte. Constantinopla foi tomada pelos muçulmanos e é uma marca histórica. 1453, uma grande marca na história da cristandade, quando toda essa parte do antigo Império Romano caiu nas mãos do Islã. E isso teve consequências muito importantes para a igreja cristã. Mas aqui a gente só vai ver para Izmir. Durante todo esse tempo de conquista, os muçulmanos notaram uma coisa estranha, que Izmir nunca se deixou, os cristãos continuaram vivendo lá, e ninguém nunca pôde dominar o cristianismo lá em Izmir. E por isso que até tem um nome a linguagem árabe de lá da Turquia, se chama Izmir Infiel, Iguar, uma coisa assim, Iguar Izmir, que significa que é infiel, eles não querem se submeter ao Islã. Glória a Deus! O cristianismo sobreviveu lá até hoje. Então, é só para o contexto histórico-geográfico dessa cidade.
O interessante, quando você lê essa carta, Jesus reconhece as tuas obras. Eu sei, cada igreja recebe isso, cada igreja tem obras. Mas o exame, a análise do nosso Senhor não termina nas obras, continua. Depois ele diz a tribulação. Então, desde lá já estavam com tribulações, perseguições, pobreza. E depois ele anuncia, mas tu és rico, porque nós sabemos que a nossa riqueza não depende do dólar, não depende do real, não depende da rubla, não depende de ouro terrestre. É uma outra riqueza, amém? Tu és rico. Agora vem uma coisa que a gente vai ver, tem dois temas que são muito importantes nessa carta. E aqui eu vou ver, a gente vai, sempre tem, ouvindo as mensagens para as igrejas, a gente pode receber isso como um comentário sobre a situação, a posição, a situação espiritual sobre a qual Jesus comenta, ou a situação também histórica, o que aconteceu. Mas e a mensagem para nós hoje? Tem uma mensagem para nós hoje? Sim, tem. Em cada igreja, aliás, eu diria em cada versículo da Bíblia, tem uma mensagem para mim individualmente e para cada um de vocês, que só o Espírito Santo pode me revelar. Aqui, a gente vai perguntar qual é a mensagem. E só gostaria de dizer que no antigo sistema rabínico, da exegese, que é uma palavra que é utilizada para estudo bíblico do Velho Testamento, que depois foi adoptado na primeira igreja. Hoje menos se fala sobre isso, se fala em termos teológicos um pouco diferentes, mas que é muito importante. Tem 4 métodos de interpretar a palavra. Uma se chama Pshat. O Pshat é o sentido absolutamente literal. Não cometerás adultério, por exemplo. Literal. Adultério, todo mundo sabia o que é isso. Depois vem o que se chama o remez. O remez é uma dica, uma sugestão que é escondida, que não se vê, que só o Espírito Santo pode abrir a palavra e te mostrar o que tem atrás do literal. O remez. Depois vem o drash, e também tem a palavra midrash, que é a interpretação no contexto geral da palavra, onde você toma vários textos para comprovar o sentido de cada um. Na Bíblia tem uma passagem que diz, na boca de 2 ou 3 testemunhas. Isso também se refere não só ao sistema judicial, mas ao sistema de interpretação da palavra. Uma doutrina tem que ter 2 ou 3, no mínimo, testemunhas dentro do contexto bíblico. E isso faz parte do midrash, do drash. E, finalmente, tem o sod. O sod é uma coisa mística, uma interpretação mística que já sai realmente da interpretação normal. A gente pode dizer que o número da besta, 666, já pertence a essa interpretação. A gente entra numa coisa que é difícil de interpretar, tem muitas interpretações. A gente vai deixar isso de lado. O problema é que no sistema judaico, a Cabala, que é um sistema completamente místico, que a gente não segue esse caminho, eles utilizam muito, depende muito dessa parte do só, da interpretação na base do só. A gente vai deixar isso de lado. Amém? Então, conforme isso, qual seria... A gente vai tirar muitas coisas que vão ser do remez, por exemplo. A dica, a gente pode dizer que até, por exemplo, quando Jesus tomou o pshat, não cometerás adultério, e depois ele explica, mas eu digo, está escrito, não cometerás adultério, mas eu digo para cada um de vós, quem olha para uma mulher, quem cobiça já está cometendo adultério. Tem uma dica,
como que isso pode ser? É uma dica de um contexto muito mais profundo que existe dentro do literal. E a gente vê isso no livro de Apocalipse, tem o literal e depois tem a interpretação, que são dicas. Aqui nós vamos ter duas dicas muito importantes nessa carta. Tem dois temas que eu gostaria só de explicar um pouco, porque são importantes para nós hoje. O primeiro tema é dos judeus. Aqui essa mensagem tem dá um espaço muito importante para judeus, e chama judeus que dizem que são judeus, mas que não são judeus. O que é isso? Hoje ninguém quer falar sobre isso, porque imediatamente você está acusado de ser antissemita. Eu não sou antissemita. Deus não é antissemita. Nós somos pró-semitas, de tal maneira que nós chamamos judeus espirituais. Como que um judeu espiritual pode se chamar de antissemita? Porque, como que você pode ser judeu espiritual? Olha, a própria palavra explica em Romanos, capítulo 2, versículo 28, o Espírito Santo nos diz: não é judeu o que é exteriormente, nem de circuncisão que é exteriormente na carne. E no versículo 29 de Romanos 2, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é de coração, no espírito, não na letra. No espírito, não na letra. Outra passagem, a letra mata, o espírito dá vida. Eu sou judeu que vive. E você também, se você recebeu o chamado de Jesus, se você tem o Espírito Santo, se você conheceu o novo nascimento, mas até se você ainda não conheceu, se você está buscando a Deus, já significa que você está sendo dirigido para encontrar o que é o Messias. E chegando nele, quando a gente pertence a Jesus, quando a gente faz parte do corpo, nós fazemos parte do corpo do primeiro judeu, aquele que é o Messias. O judaísmo sem Jesus realmente não tem importância, não pode ter importância. Nós somos também, nós vamos seguir Romanos 10, capítulo 10, versículo 12, que afirma, onde o Espírito Santo afirma: não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos. Quem é o mesmo? É Jesus, Ele é. Tudo se encontra nele. O verdadeiro judaísmo se encontra em Cristo. Então, essas duas passagens, depois em Gálatas 16, o Paulo afirma no contexto que nós somos o povo de Deus. Está escrito aqui: o Israel de Deus. Você vai encontrar essa palavra, se refere à igreja. Então tem uma confusão muito grande hoje no mundo, que todo mundo está olhando para o Israel terrestre como se fosse a coisa mais importante que está acontecendo. E até muitos da igreja são muito mandam dinheiro, até estão financiando, com milhões já foram mandados lá dos Estados Unidos para construir um novo templo. Então a gente vai simplesmente deixar tudo isso de lado e ver que o Israel de Deus somos nós. E outro Israel do que a palavra afirma aqui, quem pertence a uma sinagoga que não é de Jesus. O próprio Jesus fala que a sinagoga de Satanás é uma alerta extremamente séria.
e uma condenação terrível. E não só aqui na boca de dois ou três. O Jesus repete a mesma doutrina na carta para a igreja de Filadélfia, que no próximo capítulo, o capítulo 3 do livro de Apocalipse. Então, são duas igrejas, as únicas que não receberam nenhuma condenação. E que realmente essa mensagem é para nós. Nós queremos pertencer às igrejas que não são condenadas. E nós recebemos, através dessa carta, essa informação, uma alerta, uma condenação clara e uma coisa terrível. Claro que a gente não vai falar com um judeu que não é cristão, que não conhece Jesus, a gente nunca vai dizer, você pertence à sinagoga de Satanás. Ele não entenderia, isso seria uma grande ofensa. E a gente pode até hoje, tem leis que falam da palavra de ódio, a gente pode até ser preso e processado. Não, mas sabendo isso, nós vamos já abordar um judeu de uma outra maneira, sabendo que precisamos de ajudá-lo a sair da sinagoga satânica. O que Jesus está dizendo é que aqueles que não pertencem a ele foram enganados para pertencer a uma outra religião que hoje é satânica. Não sou eu que estou falando. Isso é a palavra. Anuncia. E a igreja, de um certo modo, deixou tudo isso de lado. Não, os judeus são o povo de... Desculpe, é terrível, a palavra não diz isso. O judeu que não pertence à igreja de Cristo, ele está envolvido num culto a Satã e sob o domínio de Satã. Então, nós vamos abordar um judeu com mais convicção da necessidade de ajudá-lo a entender, de trazer para ele a palavra da salvação. Tem muitos judeus que hoje estão se convertendo. Até tem muitos do Islã que estão se convertendo. E Deus muitas vezes opera de uma maneira mais forte, com visões, com sonhos na vida deles. Tem testemunhos muito interessantes. Por que Deus iria converter esse povo para sair da ignorância, sair das religiões antigas judaicas, sair do islamismo para vir para a igreja dele? Porque Jesus está envolvido na salvação. Aleluia. Não na condenação. Ele está agindo para salvar, e é nossa tarefa, é nosso papel. Então, sabendo isso, nós vamos abordar todo o tema do judaísmo e daqueles que rejeitaram Jesus e o Messias de uma outra maneira. Agora nós vamos ver o segundo. Então, isso é o primeiro grande tema. Tem um problema sério que existe até hoje, já continua desde esses tempos. E nós sabemos que os primeiros grandes inimigos do cristianismo não foi o Império Romano, foram os judeus da época. É triste que depois disso se desenvolveu, de um certo modo, conflitos entre cristãos e judeus, porque a perseguição que cristãos receberam de judeus durante o Império Romano e depois, porque depois já foi mais difícil, porque os judeus que foram expulsos, que perderam Jerusalém, quando Jerusalém foi destruída no ano 70 de nossa era, acabou, mas e os judeus foram espalhados pelo mundo. Mas antes disso tinha uma grande perseguição. E até aqui, em Esmirna, a gente vai ver que os judeus participaram. Isso é o primeiro exemplo de uma grande perseguição. E aqui o segundo tema.
que o Nosso Senhor anuncia para Esmirna: nada temas do que has de padecer. No versículo 10, o diabo lançará de vós na prisão para que sejais tentados. Tereis uma tribulação de 10 dias. Então, ele anuncia. Será que foi o único lugar de tribulação? Não. Essas igrejas são típicas de igrejas através dos tempos, e toda a igreja sofreu tribulação. Os primeiros cristãos, já lendo essas cartas, já sabiam que vem tribulação. Até a chegada de Constantino, vieram mais de 10 grandes perseguições no Império Romano. Não só esses 10 anos, mas vieram mais ou menos 10 no inteiro Império Romano, que ia da Espanha, África do Norte, até a Turquia, nessa carta. Tudo isso, todo o mar Mediterrâneo. De vez em quando, cada 23 anos, via uma grande, uma prova. Estava em cada grande cidade construídos um tipo um pequeno, na praça principal, um pequeno edifício onde pessoas iam para queimar incenso para o imperador romano, que era, conforme a religião e as leis do Império Romano, o Deus, considerado um Deus, representante de Deus aqui na Terra. E para provar a cidadania, que eu era um cidadão fiel, eu tinha que queimar incenso para esse Deus falso. É claro que milhões de cristãos não queriam queimar incenso, se recusaram e foram condenados, muitos deles, à morte. Isso que aconteceu, o primeiro exemplo aqui, veio uma perseguição deste tipo em Esmirna. Até o nome Mira, nome é associado a Esmirna, é um pouco associado a mirra. Mirra, você sabe o que é? É um unguento que era utilizado para ungir os corpos dos mortos antes do sepultamento. Vocês se lembram dos magos? Trouxeram 3 dádivas. 3 presentes. Ouro, que falava do rei, reconhecendo que Jesus é rei. Incenso, reconhecendo que Jesus é sacerdote. E mirra, reconhecendo que ele vai morrer. 3 coisas importantes na vida de Jesus. Então, Esmirna, já no nome de Esmirna, já tem uma referência à morte. Aqui nós vemos que essa profecia foi cumprida, porque a carta foi escrita nos anos 95, 6, 7, e a perseguição veio uns 50 anos mais tarde, mais ou menos 150 anos da nossa era. E é reconhecida. Deu muito a escrever sobre isso nos antigos cartas entre bispos no Império Romano, entre eles, e os locais que escreveram o que aconteceu. Entre muitos que foram mortos, lá tinha um famoso, um dos primeiros grandes mártires, que se chamava o Policarpo, o bispo Policarpo, que tinha já mais de 80 anos. E foi preso. Até estava muito honrado, até a população, todo mundo gostava dele, até aqueles que não eram cristãos reconheciam um homem de grandes valores e falaram para ele: olha, bispo, queima incenso e nega-te o teu rei, porque tem um só rei que é o imperador. E famoso a resposta dele: eu servi esse rei, meu rei Jesus, como Senhor, mais de 80 anos. Como que eu vou renunciar? Ele nunca me fez mal nenhum. Como que eu vou renunciar a ele e blasfemiar o nome?
Bom, depois quando ele passa seu trabalho que você precisa, eu não vou mudar. Tentaram de queimá-lo. Parece que aconteceu, a história diz, eu não diz, a tradição diz que o fogo não pôde matá-lo, ele continuou vivo, então tinham que mandaram esfaqueá-lo para que ele possa morrer. Agora, o interessante é que os judeus da época é reconhecido, essa condenação foi um sábado, que ele foi morto publicamente no teatro, porque em cada cidade tinha um grande teatro para espetáculos, para todo tipo que era circo, onde tinha entretenimento para o povo, como hoje tem entretenimento, futebol. Na época não tinha futebol, na época tinha jogos atléticos, tinha batalhas com bestas, tinha batalhas entre homens que eram para entretenimento. Nessa praça pública era um sábado. Quem trouxe madeira para queimá-lo foram os judeus. Foi reconhecido depois na história. É interessante, comentaram, como esses judeus que deveriam honrar o sábado na religião deles, é obrigação. Quebraram essa lei, que é uma das leis mais importantes dentro do sistema judaico, o sábado. Trouxeram madeira para queimar o Policarpo. Por isso que tem essa referência aos judeus, que se dizem judeus, mas que não são, porque não reconhecem Jesus. O que isso diz para nós? Qual é a mensagem para nós? O próprio Jesus nos lembra em Mateus 5, nós temos essa passagem, Mateus 5, versículo 10, 11 e 12, que fala assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Isso traz um galardão extraordinário. Bem-aventurados, versículo 11, sois vós quando vos injuriarem e perseguem, e mentindo, dizem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai, porque grande é vosso galardão. Porque assim, galardão no céu, porque assim perseguiam os profetas que antes de vós. É um tema que não é muito popular hoje. Sofrimento, perseguição e morte. Mas a Bíblia é cheia disso, o Novo Testamento é cheio de anúncios disso. E nós precisamos de tomar isso um pouco a sério. Até o próprio Jesus alertou, já diz, desde o começo, quando alguém quer me seguir, que tome sua cruz. Mateus 16, 14. É a regra principal, é o início do discipulado. Não tem discipulado sem isso. Qual é o mandamento mais importante? Amar. Ok, eu posso amar. Mas se eu amo a Deus e eu não sigo o que Ele manda, realmente meu amor é um pouco em vão, não é? Então, Jesus fala assim, se alguém quer vir após mim, que se renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e me segue. Então, as pessoas têm o hábito de dividir isso. Eu vou me negar a si mesmo, eu vou parar todos os meus pecados, meus vícios, etc. E depois chega a cruz. O que é a cruz? A cruz são os problemas do dia a dia. Não. Tem uma ligação entre os dois. A negação necessita a morte. Eu estava outro dia falando com alguém que sofreu durante anos. Um senhor que eu conheço muito bem, um grande pessoa, já há anos. E ele me confessou, porque ele tinha um conflito dentro nele, porque ele tem um problema com o homossexualismo.
E como cristão, ele diz, eu passei anos tentando de me mudar. Eu falei, que triste que a sua igreja não falou para você que não é possível mudar. Essa velha parte da vida tem que morrer. E no momento quando você recebeu Jesus, você já era nova criatura. Então tem a nova criatura, a gente tem que se identificar não com velha criatura, porque ela é condenada à morte, mas com a nova criatura em Cristo, que é novinha, que acaba de nascer, que ela tem tudo, ela não peca, essa nova natureza. Então tem a velha, o velho homem. Então ele tentou durante anos até chegar a essa... Ok, um dia, aos poucos. Por que demorou tanto tempo? Acho que a igreja dele não ensinou ele muito bem. Então nós estamos... muita gente quer ser discípulo como ele. Sem a cruz, não aprendeu a falar para esse velho homem. Você está morto. E como Paulo, no capítulo 7 de Romanos, que tem conflito com o velho homem. O que eu quero fazer, eu não faço. O que eu não quero, eu faço. Mas ele já reconhece, não sou mais eu que peco. É o pecado que está em mim. Então esse velho homem tem que morrer. Não dá para convertê-lo, por favor, para mudá-lo. Ele é morto, condenado à morte. Graças a Deus que meu velho homem, aos poucos... Bom, Deus opera aí como uma cebola. Você tira uma folha. E Deus vem para nossas vidas e tira folhas, e elas morrem. É a maneira de Deus de operar, porque Ele não mata tudo de imediato. A gente não poderia aguentar isso. Então, aqui uma mensagem para todos nós. E todo mundo hoje tem medo de perseguição. Eu acho que tem uma outra coisa que está acontecendo na época. No início da igreja, Jesus utilizou até os leões do Império Romano para matar. Mas com a passagem dos anos, o sistema de perseguição e de morte para nós mudou. O mundo não está mais operando. Ninguém vai jogar você para leões. Mas já faz tempo que existe um outro leão. O leão do fisco. E ele vem atrás dos cristãos. E eles não sabem disso. Até mentem para não pagar. Deveriam dizer, não, eu não vou mentir, eu não vou me submeter a esse leão. Tem muitas outras maneiras que a perseguição e a tribulação vem para a gente. De outras maneiras hoje. Todo mundo tem medo que queima. Veio de várias maneiras. Depois veio a perseguição... que veio tristemente dizer da igreja romana, tinha a Inquisição, muitas maneiras. Hoje, a guerra é mais contra leis. E os cristãos vão ser levados para hospitais para tratamento psiquiátrico. Tudo isso a gente querem ser arrebatados porque pensam que a gente vai ser jogado aos leões e queimados vivos. Até isso pode acontecer. Mas tem outras maneiras, hoje, de perseguir o cristianismo que o mundo inventou, que é um sistema de leis e de controles, que é mundial agora, através da internet, através de todo o sistema de comunicação. Eles sabem, eles vão controlar a gente. Amém. Mas nós temos o Espírito Santo que não pode ser controlado por nenhum poder humano. E que vem até a nós, e a revelação que nem precisa de um sistema da internet, que vem direito do céu, aleluia. Glória. Então, só para terminar, o próprio Paulo fala, hoje, nós também, por que nós somos todos os dias em perigo? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 31. E depois, não, versículo... Eu acho que é 15. Não sei. E depois ele diz, eu protesto que cada dia morro. Isso é nosso destino. Cada dia eu tenho que morrer. Cada dia Deus vai tirar uma folha dessa cebola que é o antigo velho homem. E isso é doloroso. Quando eu tenho que me negar a mim mesmo.
Eu não faço isso voluntariamente, o próprio Deus traz todo tipo de conflitos, de circunstâncias na minha vida para matar, aplica a cruz de Cristo, porque Jesus morreu fisicamente, mas para mim uma morte virtual. E claro que o Paulo conhecia isso, moro todos os dias. O chamado para nós, Jesus falou, antes de subir, ele tinha: recebereis a virtude do Espírito Santo, que é de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas aqui em Jerusalém, depois em todo o mundo, toda a Judéia, Samaria, depois todo. No grego, a palavra é mártires, da qual nós temos a palavra mártir. Aqui tem mais uma dessas dicas, um remés. Aquele que todo mundo quer o poder, todo mundo quer testemunhar na televisão e tudo isso. Agora, morrer? A gente quer o poder sem o martírio. Parem com isso, por favor. Nós temos que esquecer disso, porque o martírio, aquele que dá a sua vida, a gente tem que dar a nossa vida diariamente para nosso vizinho, nosso próximo. Deus aplica essa cruz todos os dias, e não é uma coisa que eu decido, ninguém quer disso. O próprio Paulo diz em Gálatas 6:14, que Deus proíbe que eu possa me gloriar, a não ser nada, a não ser da cruz, pela qual eu sou morto para o mundo, e o mundo é morto para mim. É isso que nossa experiência. Se o mundo é morto para você, quer dizer que você não quer mais participar das coisas antigas nas quais você participava. A cruz foi aplicada, você já recebeu um toque de morte. Eu gostava de viver as noites, quando eu era jovem, noitadas, bares. Hoje não posso nem olhar, sou morto. Essa parte do mundo é morto para mim. Isso não foi eu. Foi Deus que colocou a cruz, a virtude da cruz, morte virtual. E o mundo é morto para nós. E vocês são mortos para o mundo. Ou pessoas olham para o cristão e dizem: a gente vai convidar ele para uma festa onde tem todo tipo de prostituição? Não, porque eles já sabem, olham para nós e sabem, ele é morto para o mundo. Isso é graças a esse processo de morte virtual, que vem através da cruz, que vem de uma forma muito grande para a igreja de Esmirna e que vem para nós todos os dias. Deus, queremos te agradecer pela tua palavra, que é dura, que é difícil de aceitar, mas que vem essa revelação que a vida vem através da morte, dessa morte virtual. Porque o velho homem, como João Batista falou, eu tenho que diminuir e Jesus tem que crescer. Eu não diminuo a não ser pela morte diária. Não. Agora ele traz essa morte rapidamente para nós e nos ajuda com teu Espírito Santo a aceitar esses momentos quanto uma folha dessa cebola que já é morte está sendo tirada, Senhor. E que o domínio desse pecado, da morte em nós, diminui e está perdendo, e o domínio do teu Filho Jesus em nossa vida aumenta. Em nome dele que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Legal, pastor. Muito bom essa comparação do leão agora ser o fisco, hein? Muito bom. Mas são vários ingredientes aqui que o senhor tocou, que é importante para nós. E essa analogia aí do cristão como uma cebola, que o Senhor vai tirando cada vez mais a folha, e o Espírito Santo vai nos tratando, vai, né, nos limpando, nos transformando também, é muito importante. Interessante pensar assim. Não tinha visto por esse ângulo aí. Um cristão como uma cebola, e você vai tirando um pouquinho. Não. É o velho homem. O velho homem. O velho homem. E aí vai tirando todas essas folhinhas. E porque ele não some inteiramente de vez, mas ele morre aos poucos. É muito interessante. Gostei disso aí. Achei assim importante, até para pensarmos, né?
que às vezes o cristão já está há um bom tempo, mas algumas coisas do velho homem ainda está na pessoa, né? E aí, quando ele começar a pensar que o Espírito Santo faz essa obra... Quer comentar isso? Não, é isso. A iniciativa vem de Deus, de cima. Eu não sei, mas quando acontecem coisas que me contrariam, eu já sei que é uma folha da velha cebola que está sendo tirada. E antigamente eu fazia tudo para sobreviver. Hoje eu digo, faça teu trabalho rapidamente, eu vou morrer. Eu não vou resistir. Que essa morte pequena venha rapidamente, diária. Isso está bem associado com a mudança de temperamento, né? Porque a pessoa poderia se levantar, se revoltar, mas aí quando tem essa noção, Senhor, faz a tua vontade, transforma-me, é isso mesmo que eu quero, né? Quando o Senhor usava Satanás para tirar todo o dinheiro que eu tinha ganhado antigamente, no início eu estava dizendo, em nome de Jesus, seja amarrado, Satanás. Depois, quando eu entendi esse sistema, não, Deus está tirando uma das folhas da minha velha cebola. Estou dizendo, ok, leva tudo. e vem a ressurreição depois, vem a ressurreição. Em vez de depender do dinheiro humano, das riquezas da PI, eu aprendi que Deus dá tudo o que eu preciso. Eu não preciso mais de lutar até a morte para ganhar meu pão diário hoje. Amém. Amém. A grande mensagem fica aí, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Todos os dias estamos fazendo isso. É a coisa básica. Que consegue depois abrir a porta para o crescimento espiritual, porque o outro é difícil de crescer. Tem essa uma mensagem que o problema é que ela é pouco ensinada. É verdade. Eu acho que isso deve começar desde lá do discipulado, né? Isso é interessante. Começar... Por isso que eu penso o seguinte, às vezes o crente está tanto tempo na igreja, mas nunca passou por um discipulado. Aí não aprende essas coisas. Aí na hora da tribulação, na hora da dificuldade, reclama. E não está entendendo que tudo isso está acontecendo porque Deus está trabalhando nele, né? Retirando todas as marcas do velho homem ainda, né? E até isso ajuda a enfrentar todos os perigos desta vida, porque quando você já morreu várias vezes, por exemplo, eu posso dizer já faz anos que esse processo, agora para mim a morte física não tem mais nenhum, vou mudar de camisa, é só isso. Agora, quem não aprendeu a morrer interiormente, está tão... depende de tudo aqui e não se rendeu e não confia na outra vida, porque a gente já aqui nesta vida precisamos de participar da vida eterna, de entrar na eternidade. Com as coisas velhas da velha cebola, você não entra, ela é um peso, ela te inibe de crescer. Quanto menos da cebola, mais a gente participa da vida eterna. Pode parecer engraçado, mas eu não gosto de cebola, só Jesus. Mas ela é muito útil na cozinha, né? Ela tem que ser fritada. Então, crua não serve, é muito forte. Não, ela é boa. Na salada, um pouquinho dá um toque de cebola, é muito importante. A Nádia coloca no arroz também. Dá um gostinho, né? Tá. Desculpa os irmãos a gente fazer essa brincadeira no finalzinho, mas nosso tempo aqui já acabou. Eu quero agradecer ao pastor John, né? Estaremos aqui próximo domingo, outra vez, estudando sobre outra carta no Apocalipse. Os irmãos que chegaram agora, sejam bem-vindos. Compartilhem depois. Se quiserem essa gravação depois, é só pedir aqui para a Nádia nesse mesmo canal. Nós já estamos acabando. E no Instagram vai estar também, tá? Então, pastor, até logo. Já está acabando já o tempo aqui. Fique com Deus. Shalom a todos vocês. E até a próxima, se Deus quiser. Fique com a palavra de Deus. É essencial, pura,
fundamental para as nossas vidas. Shalom.